do adolescente que matou os irmãos no último sábado em Campo Grande, ele está neste momento na delegacia de polícia prestando depoimento. Os pais e conhecidos da família também estão à disposição da polícia durante essa terça-feira. Em depoimento, pai e mãe negaram uma suposta briga entre os filhos, mas o autor, o filho adotivo, demonstrava um comportamento diferente nos últimos dias. O adolescente chegou à delegacia protegido por policiais. Outras 5 pessoas foram ouvidas. A mãe entrou chorando. Filho adotivo, o adolescente de 16 anos matou a tiros dentro de casa os irmãos Rodrigo Vilar, de 21 anos, e Valquíria Vilar, de 23. O crime foi no último sábado. O autor pegou a arma do pai, policial civil aposentado. A delegada responsável pelas investigações não descarta a hipótese de que o adolescente tenha premeditado a morte dos irmãos. Isso porque o menor teria se aproveitado de uma obra que estava sendo feita na casa para arrombar o cadeado da janela do quarto dos pais, onde estava guardada a arma. Essa informação ainda deverá ser confirmada no depoimento do adolescente. Peritos estiveram no local e a possibilidade de uma reconstituição não está descartada. Pelo modo do acontecimento, até mesmo a maneira que ele adentra o quarto onde estava deitado o irmão dormindo, ele ceifa a vida do irmão e em seguida ele dispara contra a irmã, dá o segundo tiro, também ceifando a vida dela. Os pais relataram à delegada que o adolescente estava nervoso nos últimos dias e negaram uma suposta briga com os irmãos. Briga não. A única situação que eles repassaram é que às vezes tinha alguma implicância do autor, do menor de idade, em relação aos demais irmãos. Que por qualquer motivo ele procurava de alguma maneira implicar, por exemplo, se alguém estivesse com papel na mão, tirar o papel da mão, puxar um fio de um computador, essas coisas todas. O adolescente nunca teria pego em uma arma. Sobre a adoção, os pais garantem que sempre trataram os filhos da mesma forma. Pelo relato deles, eles tratavam esse menino muito bem, tinha bastante afetividade e até davam a ele tudo que o garoto pretendia e queria no momento. Pai e mãe ainda procuram respostas para o que aconteceu. Nossa equipe esteve com o tio das vítimas e do autor nessa segunda-feira. Ele disse como era o adolescente e disse também que o menino já tinha ido a um psicólogo, mas nada de errado havia sido constatado em relação ao comportamento dele. A família do jovem que matou os 2 irmãos ainda busca respostas. Tentamos contato com os pais. Da varanda da casa onde tudo aconteceu, o tio foi quem nos atendeu. Mesmo assim, a uma certa distância da câmera. Disse que o jovem tinha um comportamento agitado. Desde pequeno, a gente via brincando com as crianças, ele era meio talvez pelo corpo dele ser grandão, parecia ser meio mais bruto, no resto. Mas nada que fizesse a família pensar que ele pudesse ter uma reação tão violenta. Nunca na vida. Só levou ele um psicólogo uma vez para ver por causa do comportamento, essa interatividade e tal. Aí chega lá, os caras, não é nada, tá tudo normal. Poxa, isso não é coisa de uma criança normal. Rodrigo Vilar tinha 21 anos, cursava Direito, estava no 3º ano da faculdade. Valquíria, aos 23 anos, já estava quase se formando em Direito e fazia estágio no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Os 2 morreram dentro de casa, no conjunto Moreninhas, vítimas dos disparos feitos pelo irmão adotivo. Ele falou que não sabe por que ele fez isso. Aí eu perguntei, como que você entrou dentro do quarto do seu pai? Como que você entrou lá? Porque a porta estava trancada. Como que você entrou e pegou essa arma aí? E ele falou, foi pela pulei a janela. Ele falou tudo, ele armou isso antes. Né? Ele estudava, tinha objetivos na vida? Estudava, o pai dele todo dia levava ele na escola e buscava. Todo dia, levava na escola, trazia ele. Levava e trazia todos os dias. Ele estava em que série? 7ª série, não tenho certeza. Segundo o tio, o jovem sabia que havia sido adotado ainda bebê e tinha um bom relacionamento tanto com os pais quanto com os irmãos. Tudo que o Paulo e a Sônia faria para um, faria para o outro também. E ele era tratado pelos irmãos? Os irmãos do mesmo jeito? O Rodrigo, acho que na
quarta-feira, depois de ir na casa da namoradinha dele para ficar com ele aqui jogando videogame. Tá? Então, tinha um relacionamento tranquilo entre eles, não tinha nada demais. A Valquíria, quando ele estava ali em casa, a Valquíria fica aqui, almoça com a gente, janta aqui. Não, tem que ir lá para me cuidar, dar almoço para ele, dar janta. Traçar um perfil e tentar chegar à motivação de um caso como este é sempre um desafio, principalmente quando a família e os amigos de quem cometeu o crime ainda buscam respostas. Com base no que a imprensa divulgou até agora, que tipo de análise o senhor pode fazer? Olha, na verdade é muito difícil fazer uma análise sem ver o paciente, sem examinar o paciente. Precisaria de uma avaliação pericial. É um jovem de 16 anos que cometeu um duplo homicídio, aparentemente sem motivos, alguns dizem que por ciúme, mas de um modo geral a pessoa ela já tem uma predisposição a cometer atos dessa natureza. O psiquiatra forense lembra que vários fatores podem ter contribuído para a reação do jovem. Se ele sabia da adoção ou não, também isso é uma coisa que pode influenciar, mas não no todo. Muitas crianças não sabem, vão saber depois. O correto é que desde cedo já seja mostrado como um filho do coração e que ele tenha um tratamento igual aos outros. Mas, de um modo geral, nós teríamos que saber condições de gravidez desse menino, condições de parto, como é que foi essa infância. Agora, dizer que ele é um psicopata, isso nós não podemos dizer. Apenas uma avaliação pericial para isso. E ainda de acordo com o médico psiquiatra, menores de idade podem ter transtorno de conduta e não psicopatia. O diagnóstico de psicopata só pode ser designado para pessoas a partir dos 18 anos de idade. O adolescente, autor dos assassinatos, está internado na UNEI Dom Bosco. Ele vai responder por duplo homicídio qualificado por motivo fútil, torpe e com emboscada. Ainda nesta edição, vamos trazer mais novidades sobre esse caso.